Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Sistemas Embarcados. Dando continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos iniciar as aulas referentes a sistemas com microprocessadores mais restritos, né, ou microcontroladores. Então nós vamos começar a trabalhar mais como a gente chama bare metal, né, direto ou com um sistema operacional compilado, tá? Então agora, daqui para frente, né, nós vamos mudar um pouco a forma de programar e vamos entrar, né, utilizando outras plataformas. Então vamos lá. Bom, para dar início aqui à nossa aula, né, então nós vamos falar de sistemas em microcontroladores, né, e vamos dar foco nessa parte do curso na plataforma ESP32, que nós vamos utilizar como exemplo, né, para fazer os exercícios e os trabalhos. Então, nesse caso, tá, a gente vai falar de sistemas embarcados rodando em bare metal, né, ou seja, direto ao metal, sem um sistema operacional, e também vamos falar da opção de usar um SO compilado. Tá? Então, é um SO bem mais reduzido, tá? Não é um Linux, aqui a gente vai usar inclusive o FreeRTOS, que nós comentamos na aula de sistemas em tempo real, tá? Junto à aplicação. Nesse contexto, é comum nós utilizarmos várias plataformas de vários fabricantes, então é um mundo bastante heterogêneo em termos de arquitetura, e nós temos aí fabricantes tradicionais no mercado, como Atmel, Cypress, Expressif, Microchip, NXP, Texas Instruments, ST Microelectronics e assim por diante, tá? E muitas delas fabricam microprocessadores que são encapsulados, né, num SoC com um core ARM, tá? E normalmente nesse caso um Cortex M, tá? A característica, né, nem todas essas plataformas usam o ARM, mas muitas delas utilizam, e o Cortex M ele não possui, por exemplo, um MMU, tá? Então, que é um requisito para utilizar o Linux, por exemplo. Então, aqui a gente está usando, né, vai começar a ver plataformas realmente, né, mais baixo nível, mais próximo do hardware. E aqui nós temos vários exemplos, tá? Que eu trouxe ilustrando, né, algumas kits de desenvolvimento de diversos fabricantes, tá? Mas na prática nós temos centenas de opções, não só de dezenas e dezenas de fabricantes, mas também para cada fabricante normalmente nós temos linhas com dezenas ou até centenas de produtos. Então é uma área, vamos dizer assim, né, de aplicação embarcada que é extremamente diversificada e diversa. Tá? Então aí a gente está começando a entrar e nós vamos começar, né, praticamente com essa plataforma da Expressif, que é o ESP32. Então, falando um pouquinho mais sobre essa plataforma, nós vemos aqui, ele tem um processador específico, não é um ARM, tá? Então é um processador, uma CPU própria da Expressif, e ela tem um núcleo chamado Extensa. Na configuração que nós vamos utilizar da ESP32, nós vamos utilizar uma versão dual core do kit de desenvolvimento, mas ele também tem uma versão single core e é um processador de 32 bits. Tá? E ele opera aqui de 160 ou 240 MHz. Tá? Então a gente está saindo lá do mundo dos gigahertz, né, da Raspberry Pi, e trabalhando agora numa faixa bem mais restrita, tá? Em termos de processamento ou velocidade do processador. Tá? Só que isso nos permite, né, baixar também bastante o consumo de energia. Então nós temos um coprocessador aqui dentro dessa plataforma que é ultra low power. Tá? A memória dela é de 520 kilobytes, tá? Interna, a RAM. Tá? Ela possui conexão sem fio já nesse kit de desenvolvimento, tanto Wi-Fi quanto Bluetooth, né, em versões relativamente recentes das suas tecnologias, tá? E vários periféricos. Então, nós temos conversor analógico digital, que é o ADC, nós temos conversor digital analógico, o DAC, de 12 bits, né? E bastante pinos, por exemplo, para você configurar ou criar uma plataforma com sensores de touch, né, capacitivos, SPI, né, comunicação do barramento SPI, I2S, I2C, UART, né, em bastante quantidade, aqui 4 SPIs, 2 I2S, 2 I2Cs, 3 UARTs, então
bastante coisa numa plataforma tão minúscula, né, vamos dizer assim. Suporte para SD card, memórias externas e uma série de coisas, também a Ethernet, o barramento CAN, né, principalmente dentro do setor automotivo, ele é muito utilizado e assim por diante. Suporte também para saída de PWM, vários canais, aqui até 16 canais, e dentro do chip já alguns suportes para criptografia em hardware, tanto para conexão de rede, né, quanto para outras condições, até para criptografar os próprios dados no disco interno, vamos dizer assim, ou na flash interna. Então, é uma plataforma, apesar de reduzida, ela tem muita tecnologia embarcada e é por isso que ela tá ganhando uma certa popularidade. Tá? Entendendo um pouco mais a arquitetura, né, da ESP32. Então, nós vemos aqui à esquerda a flash embarcada, a memória flash embarcada, praticamente todas aqui as conexões de barramento que nós temos, SPI, 2C, 2S, UART, CAN e assim por diante, Ethernet, todas essas portas de entrada e saída. Aqui no centro vemos os controladores, né, de Bluetooth e Wi-Fi. O centro aqui sendo, né, o core e memória. Então aqui é o núcleo de processamento, né, na versão dual core ou single core de processador 32 bits com a ROM e a RAM. Tá? Então, aqui no centro desse diagrama. Aqui na direita ainda um pouco da parte de RF, de radiofrequência, de antenas. Aqui chama atenção, né, aqueles núcleos acelerados em hardware para criptografia, então o SHA, AES, RNG, RSA, esses algoritmos eles são suportados em hardware. Isso significa o quê? Significa que dentro do processador você tem área dedicada, né, ou seja, o algoritmo está implementado em circuito físico. Isso faz com que ele seja bem mais rápido do que rodar no próprio processador e economize energia. Tá? Então é uma plataforma otimizada para isso. E aqui embaixo nós temos a PMU, que é o Power Management Unit, ou seja, a unidade de gerenciamento de energia interna do chip, onde você pode ligar e desligar vários setores do chip para economizar energia. O coprocessador de ultra low power, tá? E a memória para você fazer o recovery, ou seja, a recuperação de dados. Tá? Então aqui um diagrama geral, né, para a gente entender o que tem dentro desse chip, que são muitos itens interessantes. Tá? Em termos de memória, né, só para a gente lembrar que nós estamos saindo lá da Raspberry, por exemplo, onde nós temos fisicamente, né, sei lá, 1 GB de memória RAM, 2 GB, 4 GB de memória RAM nas versões mais recentes da Raspberry Pi 4. Aqui o nosso espaço de endereçamento ele é de 4 GB, porque é um chip de 32 bits, tá? Mas, na prática, a memória física que nós temos acesso ela é bem menor. Então, aqui nós temos praticamente 1.2 megabytes de espaço de endereçamento para a memória interna, 19 megabytes para a memória externa, que você pode endereçar, e 512K para periféricos. Tá? Então, o espaço de memória, na prática, ele é implementado de maneira reduzida. A memória interna física da placa são 448 KB de ROM e 520 de RAM, é o que nós vamos rodar. E 8 KB de memória rápida, tá? Ou de memória lenta para a versão low power. Tá? E de memória externa existe um suporte aqui, né? Eu deixei aqui do datasheet, mas existe suporte até 16 MB de memória flash via protocolo SPI, das saídas SPI, inclusive parte daquelas saídas SPI que nós vimos já estão associadas a uma memória flash da placa, que vem, no caso de até 16, mas no kit que nós vamos usar, se eu não me engano, vem com 4 MB, e suporte até 8 MB de memória RAM off-chip, também via SPI. Tá? Então essa é a realidade, vamos dizer assim, de memória. Vemos aqui uma situação bem mais restrita, né, do controlador. Tá? E só para a gente ter uma noção, né, sem entrar muito em detalhes, aqui é um pouco da arquitetura, né, da estrutura de memória. Então nós temos aqui a memória embarcada, a cache, a MMU, a memória externa, né, os periféricos aqui do processador, memória de programa e memória de aplicativos, então está tudo aqui. E aqui é o espaço de endereçamento da ESP32. Então os endereços físicos, né,
tudo que sai aqui para a memória externa bate na cache tem suporte a uma micro IMMU, onde ela vai até a flash e a SRAM externa, e do outro lado aqui nós temos, né, o espaço de endereçamento dos periféricos, da memória interna, né, tanto da ROM quanto da RAM, e aqui das memórias rápida e lenta, aquelas memórias específicas, tá? Então esse é o espaço de endereçamento específico aqui dessa placa. E daqui a pouco nós vamos entrar, né, na parte de programação, como é que nós começamos, né, a interagir com esse hardware, com esse controlador, que é a ESP-IDF, a ESP32, e a programação dela pode ser feita basicamente de duas maneiras. Uma, existe uma biblioteca para a plataforma IDE do Arduino, tá? Uma versão de um kit de desenvolvimento que você pode usar junto com a IDE do Arduino, que é suportado pela própria Espressif, que é o fabricante da ESP32, tá? E existe o próprio kit ou ambiente de desenvolvimento da Espressif nativo, tá? Então, que é o ESP, né? Em algumas versões nós vamos usar o ESP IDF, que nós vamos ver, que é a plataforma de IoT, né? Para desenvolvimento de sistemas IoT, tá? Essa a gente faz com uma instalação nativa, em vez da biblioteca do Arduino, a gente pode fazer a instalação nativa dela. A documentação, né, de todas as bibliotecas está aqui no docsexpressif.com, e o repositório, né, de tudo está aqui no GitHub, então github.com/expressif. Então, lembrando, é uma biblioteca totalmente open source, e especificamente, né, da IDF, a ESP IDF está nesse endereço, tá? E existe uma outra forma da gente usar a IDF nativa através de uma plataforma que vem crescendo aí chamada Platform.io, tá? Que é uma IDE misturada com VS Code, que ele ajuda você a instalar várias plataformas nativamente aí como plugin do VS Code, tá? Agora, basicamente a diferença aqui é entre o porte da biblioteca para o Arduino e a versão do AESP-IDF. Qual é a diferença? A versão do Arduino ela é muito mais limitada, então você tem suporte a várias features, né, várias bibliotecas que o mundo do Arduino provê, mas na prática, profissionalmente, quando você vai trabalhar com projetos reais, né, normalmente não se usa isso como aplicação final. Por quê? Porque você fica bastante restrito ao ambiente do Arduino, tá? E normalmente então se parte direto aqui para a ESP-IDF, que é o que nós vamos fazer, onde a gente tem direto, né, acesso a todas as funções avançadas que são fornecidas ou providas aí pela Espressif para que a gente possa programar a placa, principalmente todo o suporte do FreeRTOS, tá? Que é o sistema de tempo real que nós vamos utilizar aqui na placa, tá? Então são essas duas plataformas. Então nós vamos começar explorando um pouquinho da documentação, né? Aqui nós temos o link que foi mostrado no slide anterior, docs.expressif.com. Aqui vocês vão ter toda a documentação e também os links para o GitHub, né? Então aqui tem uma seção Get Started, né, onde você pode começar, referência da API e referência do hardware, tá? Eu vou começar só por curiosidade aqui, entrando na referência do hardware, onde vocês vão ver manuais. Isso é muito comum no mundo embarcado, a gente ter que ler muitos datasheets quando a gente começa, né, a entrar em trabalhos mais profissionais, onde você tem que saber exatamente como é que está funcionando o seu sistema. Então, o manual de referência é ou datasheet, tá? O manual de referência mais completo, eu vou entrar no datasheet que é mais um pouquinho mais simplificado, só para mostrar para vocês. Então, aqui nós temos, por exemplo, um overview da arquitetura como um todo, tá? Uma descrição funcional do chip, da área de CPU, a memória interna e assim por diante. Então, aqui, por exemplo, né, nós podemos ver o mapa de memória, aqui na página 16, né? E, em seguida, ele mais detalhado. Então, por exemplo, como é que você acessa especificamente cada periférico. Então, a ROM interna está aqui nessa faixa de endereço. Então, nós temos 384 kilobytes da ROM 0, chamada ROM 0. Depois tem a ROM, a parte 1, mais 64 kilobytes. A SRAM, dividida aqui em 3 partes, né? Depois outras saídas de memória, a memória externa flash, que nesse caso aqui,
No nosso kit de desenvolvimento é essa de 4 megabytes que nós vamos utilizar, tá? Porque, aliás, essa é a memória que está no kit, tá? E aqui uma série de outros periféricos que você pode acessar diretamente. Por exemplo, a UART 0 está especificamente aqui nesse endereço. Então, esse aqui é o mapa de memória da arquitetura, né? Como que você consegue acessar cada um dos periféricos. E assim por diante. Então, aqui nós vamos ter uma série de outros features sendo descritas, né, de maneira bem detalhada, por exemplo, os timers e watchdogs, como você pode acioná-los, clocks do sistema, vários tipos de clock, as antenas, né, de Wi-Fi e assim por diante. Então, aqui tem uma descrição para quem tiver alguma dúvida em termos de funcionamento e integração do hardware, né, quando há essa necessidade, e também de software. É interessante consultar esse documento. Tá? Então, ele fica aqui na referência de hardware. Do ponto de vista da API, aí sim, né, nos interessa muito mais como desenvolvedores de software. Então, nós temos aqui toda a documentação, né, de como acessar cada uma das funcionalidades. Então, desde o Bluetooth, aqui tem uma série de descrições de como o mecanismo, né, das bibliotecas funciona. Então, Bluetooth, networking, então aqui Wi-Fi, Ethernet, IP e assim por diante. Os periféricos, como você acessa todos eles, então desde conversor AD, I2C, SPI e tudo mais, todos estão aqui descritos. A UART, por exemplo, que a gente usou bastante já no curso, tá? Protocolos em geral, inclusive aqui nós ressaltamos, né, o suporte nativo para o protocolo MQTT, que é muito utilizado em IoT, nós vamos utilizar em breve, tá? E outros periféricos mais, por exemplo, storage, como que você faz para armazenamento permanente dentro da ESP, e outras questões específicas aí do sistema como um todo, né? Incluindo, por exemplo, todo o suporte do FreeRTOS e até algo que nós vamos ver em breve, né, mais para frente do curso, que é atualizações over-the-air OTA, né? Ou seja, como que você, em campo, num dispositivo desse, você faz uma atualização de software via rede, via internet. Tá? Então aqui está a documentação. Então esse é o ponto inicial. Tá? E para que nós possamos começar, né, a utilizar essa plataforma, aqui no Getting Started, ou Get Started, existem vários, tem um tutorial, né, bem detalhado de como nós podemos instalar o ambiente, que é o que nós vamos fazer agora. Tá? Então, basicamente aqui, nós podemos aqui, o guia de instalação, né, começa aqui pelos requisitos, os pré-requisitos. Então, tem aqui um guia de instalação para cada uma das plataformas, seja Windows, Linux ou macOS, tá? Você pode escolher. Depois você pega e baixa do GitHub a plataforma e instala no seu ambiente. Tá? Então nós vamos fazer isso agora aqui para o Linux, né, do zero, acompanhando, e eu vou fazer um pouco, em algumas etapas aqui mais acelerado, para que a gente possa né, cobrir aqui rapidamente a instalação. Então, antes de instalar, né, por curiosidade, nós vamos ver aqui alguns outros itens. No repositório, então o repositório geral da Expressif, nós podemos ver aqui que temos suporte para versões diferentes da placa. Então tem a ESP8266, que foi muito popular durante muito tempo aqui, com a RTOS, o SDK para o RTOS dela. A ESP-IDF, que é o que nós vamos utilizar como IDE, né? O suporte aqui para a biblioteca específica do Arduino e outros frameworks de desenvolvimento da ESP. Então vejam, a ESP-IDF é o Expressif IoT Development Framework, por isso esse nome do I, né? Então é específico para contextos aí de IoT. Tem a ESP-ADF, que é o ambiente de desenvolvimento para áudio, né? Desenvolvimento de soluções de áudio, por exemplo, alto-falantes inteligentes, coisas do tipo. Aqui tem uma outra biblioteca de drivers específicos para IoT, mas para device drivers, né, da Expressif. E aqui o MDF, Mesh Development Framework para network, né, para soluções de roteadores. Tá? Então aqui o conjunto completo aí de alguns repositórios do fabricante que dão esse suporte. Bom, e aqui nós temos o repositório da ESP-IDF, que é o pacote, o framework que nós vamos utilizar. Então aqui tem toda a documentação e daqui a pouco nós vamos ver, inclusive, os exemplos. Então lá na documentação anterior que nós vimos
na referência da API tem a descrição de todos os componentes e aqui nós temos exemplos práticos. Tá? Então, se você clica aqui em exemplos, podemos ver exemplos de várias áreas, inclusive aqui o Get Started com um Hello World, por exemplo, que é um código simples para a gente começar. Então, daqui a pouco nós vamos ver. Então, voltamos agora para a instalação da IDF. Vamos instalar isso no Linux como exemplo. Então, a primeira parte de configuração aqui da toolchain, né, para o Linux, nós podemos, né, nós temos aqui alguns comandos específicos para o CentOS, Ubuntu, o Debian-like, né, o Arch Linux, não depende aí da plataforma que vocês estão. Então, vem aqui dependências, né, do que ele está querendo que a gente instale, o Git, o wget, Flex, Python, pip e assim por diante. Então, todas essas são dependências básicas, tá? Então, você pode seguir aqui copiando o comando e colando diretamente. Então nós vamos agora instalar. Comecei aqui com uma instância do Ubuntu sem instalação do ambiente, né? Aqui o Ubuntu 18.04. Então, abrindo aqui o terminal, nós vamos colar aquele primeiro comando, né? Boa parte dessas dependências já devem, inclusive, ter sido instaladas, já que eu tenho essa máquina, a segunda máquina aqui para desenvolvimento. Então temos aí a primeira etapa. Continuando aqui no tutorial da toolchain para Linux, instalamos aqui os pré-requisitos, né? Agora tem algumas questões de permissão, que aqui ele coloca, né? A condição aqui do uso, tá? Do dev TTY-USB, que é a comunicação serial, né? O ART serial, que é o adaptador da placa, que vai ser utilizado. E aqui ele sugere, né, a instalação não só do Python, mas tornar o Python default, tá? Ou padrão. Aqui eu já tenho, né, o Python instalado, o Python 3 instalado e já está como padrão Python 3.6, não é a versão 3.7, mas ele funciona bem. Então, já está configurado, mas quem precisar fazer essa atualização ou configurar aqui como padrão, melhor. Também funciona com Python 2, mas é compatível mais com Python 3. Próximo passo é baixar, tá, a distribuição em si. Então, agora a gente vai fazer aqui o clone, né, do repositório, especificamente. Então, a sugestão que ele dá é você criar uma pasta para colocar o ambiente de desenvolvimento. Então, eu vou usar aqui na minha pasta home, vou criar aqui a pasta ESP, vou entrar e dar um git clone, como ele comenta aqui, nessa endereço do repositório. Então, vamos fazer aqui. Então aqui o download, né, do clone do repositório já terminou. Tá? O passo seguinte, vamos ver aqui, especificamente aqui nós estávamos no passo 2 aqui para o Linux, vamos para o passo 3, que é entrar e fazer a instalação. Então vamos entrar na pasta da ESP IDF, que foi clonada, e rodar o script de instalação. Então vejam que aqui ele está instalando os cross-compiladores, né? É interessante ressaltar isso. Tá? Então o dispositivo, né, o controlador que nós vamos usar, ele tem que ter um compilador específico, assim como nós utilizamos um compilador, né, específico para o ARM do Raspberry Pi. Aqui nós temos esse compilador do Extensa, tá? O GCC específico dele, para compilar o código direcionado a essa plataforma. Bom, então, terminada a instalação, né, o próximo passo já está sendo, inclusive, dito aqui, nós podemos exportar, tá, aqui algumas variáveis de ambiente para começar a usar o compilador da plataforma. Então, normalmente nós colocamos esse export, né,
e rodamos isso aí toda vez que vamos iniciar. Então vocês podem, por exemplo, se quiserem incluir no script do bash de inicialização esse script, tá? Ou deixar do jeito que está e toda vez que for utilizar a ESP inicializar. Então, nesse caso aqui nós podemos, por exemplo, voltar, né? Criar aqui um projeto, Olá Mundo, e dentro dele, por exemplo, inicializar esse script que está lá na pasta export. Então agora ele diz, né, que carregou aqui as variáveis de ambiente e está pronto para utilizar. Tá? Então, na prática, esse ambiente eles fizeram alguns scripts em Python para facilitar a utilização da toolchain da ESP. Tá? Ela tinha suporte antes ao CMake nativo e eles criaram, na verdade, um wrapper, né, uns scripts de Python para wrapper do CMake. Né, ele ainda está chamando o CMake, mas ele chama dessa forma aí, utilizando esse idf.py e uma série de comandos que nós vamos ver. Tá? Então aqui você tem suporte, né, para vários comandos, idf.py app, clean, por exemplo, flash para você gravar na placa, o próprio build, né, para você construir a solução, tá? E uma série de outros que nós vamos ver em breve a utilização. Bom, seguindo aqui, uma das recomendações, né, que eu dou para vocês é utilizar, por exemplo, uma IDE como o VS Code, como ambiente de programação, porque a ESP-IDF, né, ela tem algumas centenas de bibliotecas que são importadas, tá? Então, para facilitar, né, nós vamos trabalhar em C, obviamente, para facilitar a linkagem aí e o autocomplete, vamos dizer assim, de todas as funções e possibilidades, tá? Existe uma extensão do VS Code que é possível utilizar para ele fazer, né, aquela tecnologia que é chamada IntelliSense, então facilita a configuração. Então nós vamos colocar o VS Code e configurar o nosso primeiro projeto. Uma última questão interessante, né, voltando aqui na pasta de instalação da IDF, é verificar a versão. Isso é muito importante por conta da documentação e quando você está fazendo múltiplos projetos, né, em alguns casos a ESP-IDF de uma versão para outra tem bastante diferença em termos de funcionamento. Então você pode dar um git describe, já que nós clonamos aqui o projeto local na nossa máquina, vemos aqui que nós estamos, nesse caso aqui, utilizando a versão 4.3 da ESP-IDF. Tá? Por exemplo, da 4.0 para 4.1 mudou completamente a forma, a stack toda de Wi-Fi e algumas coisas de memória. Tá? Então, é bem interessante acompanhar. Inclusive verificar os exemplos que vocês, né, podem achar na internet, a qual versão eles identificam. Por exemplo, uma versão muito popular da ESP-IDF que foi utilizada durante muito tempo e ainda tem muito código na internet para ela, é a 3.0, 3.1, 3.2. Então nós temos aí uma quantidade enorme de códigos que não funcionam mais a partir da 4.0. Tá? Daí para frente, principalmente da 4.1 para frente. Então é interessante verificar, né, se vocês estiverem procurando códigos de exemplo, para qual versão que ele é compatível. Bom, e com o nosso ambiente aqui já configurado, eu vou mostrar alguns templates de inicialização antes da gente usar o Get Started da própria ESP-IDF. Uma dica que eu dou é através de um curso que nós temos na web, que é chamado Learn ESP32, que é nesse site aqui. Então, Learn ESP32. Esse curso, ele é um curso pago, mas nós temos algumas aulas dele são gratuitas, inclusive as aulas de configuração de ambiente, que são interessantes. Então, nós temos aqui o setup do ambiente, são aulas gratuitas. Então, tem aqui como você criar um app inicial,
ou como você usar ali o template, né, que ele dá no curso. E o interessante é que a maioria dos códigos do curso, eles na verdade estão num repositório aberto do GitHub, que está aqui nesse local. Eu vou deixar o link para vocês. E o que mais nos interessa aqui, na parte do template dele, é que em cada projeto ele tem uma configuração já para o VS Code, para a utilização do IntelliSense. Então é isso que nós vamos utilizar como exemplo aqui no nosso caso. Ok? Então vamos lá fazer o nosso primeiro exemplo. Então aqui nós estamos na nossa pasta do exemplo Olá Mundo. Eu copiei os arquivos aqui do projeto, né, para a gente começar. Inclusive a configuração lá do VS Code, como nós falamos. Vamos iniciar o Visual Studio Code como início aqui no ambiente, tá? E nós já podemos ver, né, de início um pouco da estrutura do projeto. Então vejam aqui que nós temos na raiz do projeto um CMake lists.txt, que é a configuração do CMake. Na verdade, a SPDF está usando o CMake por baixo, né, para fazer toda a compilação, tá? Esse makefile aqui está aqui por questões de compatibilidade, tá, com versões mais antigas da SPDF que utilizavam só o make. E aqui nós temos o arquivo de configuração de variáveis de ambiente. Então esse SDK-config nós vamos ver um pouco mais à frente, mas aqui tem várias configurações, por exemplo, de memória, partições, o que está habilitado, quais registradores estão habilitados e assim por diante, tá? Não se preocupem agora, é um arquivo bastante grande, mas existe uma ferramenta auxiliar na SPDF para configuração automática dessas variáveis de ambiente. Inclusive, se você apagar esse arquivo, ele vai ser recriado na hora da primeira build com as configurações padrão, tá? Além desses 3 arquivos iniciais, nós temos aqui a pasta main, onde nós colocamos normalmente aí os códigos fontes. Você pode criar uma pasta source também, depende de como você quer organizar, tá? Aqui dentro, como a própria estrutura do CMake exige, nós temos o CMake lists. Nesse caso aqui só tem a main.c, né, como arquivo aqui source para ser compilado, tá? E os includes, no caso aqui, ele está colocando aqui nessa mesma pasta, mas podemos reconfigurar isso aqui. Se você quiser registrar componentes em outras pastas também para ser importados aqui. E a main.c inicial aqui nós temos uma main vazia, tá? E a SPDF ela exige essa estrutura inicial. Então, a main ela começa aqui com void app main void. Isso aqui vai ser traduzido para a main básica do C, tá? Aquela main clássica que nós conhecemos. E aqui já está importado o .vs Code daquele LearnESP32, aquele curso, né, onde nós temos as configurações para o IntelliSense. Então isso aqui facilita o uso da IDF. Então aqui vocês têm que, por exemplo, configurar, né, a pasta onde vocês instalaram a pasta de vocês, né, a pasta home de vocês, onde vocês fizeram o clone, por exemplo, da IDF, tá? E aqui está dando erro porque nós não fizemos a build, então não tem essa pasta aqui ainda, né? Mas aqui ele já inclui para nós, né, como template, uma série de componentes da IDF que são as mais utilizadas e, eventualmente, dependendo do que você está fazendo, né, com a SPDF, você vai ter que dar include aqui em mais algumas pastas, tá? Aqui, por exemplo, as pastas de Bluetooth, pastas relacionadas ao SPIFs, que é memória flash, né, onde você quer colocar uma série enfim, informações permanentes, o Wi-Fi, outras saídas, o log, o bootloader e assim por diante. Então tá já tudo incluso aqui inicialmente, tá? Então esse aqui é só para configuração para que a gente possa utilizar no nosso programa. E aqui na nossa main, então nós temos um projeto inicial, tá, que está vazio. Nós vamos fazer a compilação inicial desse projeto. Então já podemos utilizar o idf.py e vamos dar a build. Então é interessante observar nessa build, tá, a quantidade de arquivos que na verdade vão ser compilados aqui, porque na prática ele está compilando um mini sistema operacional para dar suporte a rodar o sistema bare metal. Né? Então, aqui nós vemos 975 itens a serem compilados, né? E a velocidade aí de compilação. Né? Normalmente uma build inicial ela demora um pouco mais, e às vezes quando você vai fazendo
incrementos no seu software, a build pode ser mais rápida dependendo da quantidade de arquivos que precisam ser recompilados. Então vamos aguardar aqui o final. Então nós temos aqui a finalização da build, né? Vejam o quanto tempo demorou, 975 itens aí compilados, né? E ele mostra aqui o sucesso, né? Obviamente a gente está com uma build bem simples e já uma instrução de como você pode rodar o programa, tá? Então idf.py-p, mostrando aí a necessidade de você definir a porta, né? Ou seja, onde está o dispositivo conectado no seu computador, e flash para você gravar, né, o software agora já na placa. Então nós vamos fazer isso agora, eu vou conectar o dispositivo. Então aqui nós temos a nossa placa, né, na segunda câmera. Esse é o nosso kit de desenvolvimento da ESP IDF, é o kit Dev Kit versão 1. Então nós vamos fazer a conexão dele no USB do computador. E nesse caso vamos verificar, né, no /devices qual é o nome do controlador que foi colocado aqui. Então aqui nós podemos encontrar, tá? Normalmente é esse nome aqui, o TTY USB 0, esse é o mais comum, a gente conectou aqui antes e depois, então detectamos aqui a diferença, TTY USB 0, e agora é necessário, né, para fazer a programação, idf.py menos a porta. Então, é o /dev TTY USB 0, e eu vou dar um flash, tá? Nesse caso, ele vai gravar na memória flash da placa o nosso arquivo compilado. E depois eu vou dar um monitor, né, que é um outro comando que nós podemos dar individualmente, mas basicamente ele vai monitorar, né, a saída serial da ESP, do que está rodando lá dentro, para que a gente possa visualizar o que está rodando. Então ele está conectando com a placa. Às vezes é necessário apertar o botão de Enable ou de Boot para que ele possa conseguir conectar com a placa. Algumas exigem isso, outras não. Às vezes funciona melhor, outras vezes não. Então conseguimos ali apertando o botão. Pronto. E aí ele rodou, né, o nosso Hello World, que ainda não tem nenhum Hello, né, basicamente. Então aqui é interessante ver que o monitor da placa, o que ele faz? Aqui ele está fazendo a inicialização da placa, né, rodando esse Olá Mundo, né, aqui os scripts de inicialização, e aqui a gente vê a placa dando boot. Então isso aqui é o bootloader da placa, tá? Então ele mostra uma série de questões, por exemplo, a versão do SPI que está a 40 MHz, conectado, configurado com 2 MB. Na verdade isso aqui nós temos que atualizar para 4, porque essa placa tem suporte, ela tem fisicamente 4 MB de memória interna, tá? E aqui é ESP Image, então ele está falando uma série de detalhes aí em relação à própria placa, algumas questões de versão, o nome do projeto, versão da compilação que nós não definimos, então ele coloca por padrão 1, e aqui a CPU deu start, então basicamente ela está rodando em idle, né? Não tem nada funcionando. E para encerrar o programa, né, encerrar na verdade o monitoramento que nós fazemos, o Ctrl fecha colchete, a gente sai aqui do modo de monitoramento. Tá? Então vamos fazer alguma coisa mais interessante agora para começar o primeiro exercício. Então nós podemos, né, utilizar um primeiro exercício baseado no próprio Hello World, no Getting Started da ESP IDF. Então entrando aqui no GitHub e pegando o código do Hello World, né, mostrando aqui para vocês onde ele está, e nós temos ele aqui no computador também. Então aqui em exemplos, né, onde nós temos os exemplos, nós podemos pegar o Get Started, e tem um Hello World básico, tá, da ESP-IDF, e esse Hello World básico, vejam, a estrutura do diretório é bem exatamente o que nós temos lá, né, na main e assim por diante. Aqui tem um Hello World main, tá? Então é esse código aqui, tá? Então começamos aqui com uma série de includes, que é o stdio, o sdk-config, que é importado, né, no caso ali de todas as configurações, para que você possa utilizar, né? E aqui ele já está importando um pouco do sistema de tempo real FreeRTOS, tá? O ESP System e o SPI
SPI Flash. Então aqui algumas bibliotecas iniciais que nós vamos importar. Vamos dar um printf do Hello World e seguir aqui mostrando algumas informações básicas do sistema. Então ele vai seguir mostrando o número de cores do chip que nós podemos utilizar, né, esse chip info aqui. Existe no caso aqui na biblioteca do system, né, nós temos uma função chamada espchipinfo, que ela pega essa struct para nós e ela nos dá uma série de informações sobre o chip. Então basicamente é isso que ele vai mostrar nesse Hello World. Então vou basicamente copiar o código aqui por cima, né, para facilitar, ele está lá, então basicamente é isso. Então temos aqui todas essas condições. O FreeRTOS, vocês veem que ele não está no path ali. Então vou adicionar aqui no path. E vou recarregar aqui, né? Toda vez que você adiciona um item aqui no C++ JSON, ele adiciona aqui no final, tá? Eu posso inclusive fazer isso aqui de maneira mais genérica, tirando o início, né? Colocando como variável de ambiente, tá? Components FreeRTOS, que não tinha sido incluído, tá? E aqui para recarregar, eu vou clicar aqui na ESP32, tá? E ele vai recarregar, tá? Então ele vai reconfigurar. Mesma coisa aqui no ESP System, nós vamos adicionar, nesse caso aqui é o ESP System Include, não é o Build System CMake específico. Então ele vai, ele sempre abre isso aqui, mas normalmente ele está adicionando aqui no final. Então vamos adicionar e colocar, tá? E aí vamos recarregar aqui o ESPDF para que ele possa reconhecer. E aqui também ficou faltando o include, né, do ESP-Timer. Então vamos passar aqui, vou colocar aqui para facilitar, deixar genérico. E vamos recarregar o ambiente aqui do ESP32. Tem que ver aí por que ele não ficou ainda, né? Já vamos ver isso aí. Mas enfim, aqui é só por questões do IntelliSense, né? Então, vamos voltar ali para compilação. Então, idf.py build, vamos dar uma nova build. Então vejam que foi mais rápido, né? Já que está tudo compilado, agora nós só estamos adicionando alguns itens aí na main. E vamos rodar novamente. Então, idf.py aporta flash monitor. Ele vai achar o dispositivo, conectar. Temos que apertar aqui no botão de boot para ele conseguir conectar. Depende da placa, algumas placas exigem mais isso, outras não. Então aqui ele tá, deixa eu até parar, né? Então ele já deu o boot e mostrou aquelas informações. Então ele deu o boot, né? Aqui tinha dado só o CPU start anteriormente, e nesse caso ele começou a fazer o print, né? Então print hello world, aqui essa é a ESP32 com chip com 2 CPU cores, Wi-Fi, Bluetooth, Bluetooth LE, a versão, revisão, né, do silício, ou seja, desse dispositivo é a versão 1, com 2 MB de memória flash externa. Nesse caso são 4, tá? Porque ela não está configurada corretamente lá no SDK. Então, antes de continuar, vamos só resolver aqui essa questão do FreeRTOS. Ele está colocando aqui que não é possível, né? O FreeRTOS ele está com uma dependência esp_newlib.h, ele não está encontrando, tá? Então nós podemos buscar onde é que está esse arquivo, ele não está conseguindo se achar. Nós podemos fazer a busca aqui dentro da ESPDF, né? Dentro de componentes. Então a ESP newlib, então ele achou aqui, né? E o path dela tá aqui, ó, newlib platform include. Então esse é o que nós temos que acrescentar. Pronto, então tivemos que incluir alguns itens aqui, eu vou deixar já pronto no repositório para vocês. Ele liberou aqui
o erro, né, do IntelliSense, não que isso estava fazendo algum problema na compilação, tá? Mas agora nós vamos fazer uma outra modificação no projeto, tá? Em vez de mostrar os dados básicos, eu vou fazer aquele clássico Olá Mundo, né, de piscar o LED. Então aqui no nosso SPDF no Hello, no Get Started, né, nós temos aí o clássico Blink, tá? Então o Blink basicamente é aquele projeto que nós vamos fazer piscar, né, um LED. Então basicamente você vai configurar, né, e fazer ele piscar. Então nós vamos seguir aqui o passo a passo para que vocês vejam aqui como fazer essa inicialização. Então, basicamente, eu vou remover aqui essa parte do código, né? Vamos começar com um app vazio, para a gente finalizar aqui a aula de hoje. Então, basicamente, nós vamos dar include aqui no stdio, sdkconfig, tá? Nós precisamos aqui do FreeRTOS, não precisamos aqui das bibliotecas de System, e vamos dar include na biblioteca do GPIO. Então, o driver GPIO, nós precisamos incluir. Driver GPIO, que nós precisamos incluir, tá? E, basicamente, nós temos que definir, né? Nós vamos dar um define no pino, né? Como estava colocado lá. Então, nós vamos definir o pino, né? Nessa placa aqui, nós temos um LED já pronto e ele está conectado no GPIO 2. Então, eu vou colocar aqui o pino 2, né? Na verdade é o LED, desculpa, LED no pino 2. O nosso LED está aqui no pino 2, tá? E o que nós vamos fazer é definir, tá? A gente vai se aprofundar depois na GPIO, mas primeiro definir algumas funções. Então vem aqui que o IntelliSense ele ajuda, né? A gente vê quais as funções já que a biblioteca nos provê da GPIO. Nós vamos fazer um GPIO pad select para definir, né, qual pino que a gente quer trabalhar. Então vamos trabalhar com esse LED. Depois um GPIO set direction. Então é isso que nós queremos, tá? Então o LED, a direção dele que nós queremos, aqui em cima está errado, LED. A direção que nós queremos para que o LED funcione é output. Então isso é utilizado através da macro GPIO mode output. Então é o que nós queremos nesse caso. Então definimos aí como pino de saída e basicamente agora nós vamos fazer o LED piscar, né? Então o que nós podemos fazer é definir aqui o estado do LED, tá? Então aqui estado, nós vamos começar ele com 0, né? Ou seja, desligado, e vamos fazer aqui um while true, true, onde nós podemos chavear o estado. Então, basicamente, a gente pega o GPIO set level, então vamos definir o nível de saída do GPIO, no caso do LED, e aí vamos colocar igual ao estado, tá? E o estado ele vai começar em 0, em seguida nós podemos aguardar um delay, e o delay aqui, no caso do FreeRTOS, a gente usa uma vtask, uma tarefa, tá? De delay, e definimos aqui nessa vtask delay, né, a quantidade de tempo que ela vai aguardar. No caso aqui a gente vai aguardar 1 segundo. Então vamos utilizar 1000, tá? Ticks de milissegundos. Então nós temos aqui uma macro chamada portTick de período. Então vamos usar ela período milissegundo. Então, ela vai esperar 1 segundo, nesse caso, 1000 milissegundos, tá? E em seguida a gente pode inverter o estado. Estado igual ao estado invertido, certo? Então, vamos fazer o LED piscar, aquele clássico Hello World de piscar o LED, o Blink, né? Então, vamos lá compilar o nosso design, fazer a build. Então, a build já está feita. E agora, para a gente finalizar,
vamos fazer o flash, né, da placa. Vamos ver se a gente precisa dar o boot aqui para ela resetar. Ok. Então está gravando na placa. E podemos ver o LED azul, né, nessa posição, piscando aí, mostrando o funcionamento do nosso software. Tá? Então aqui nós estamos monitorando, eu posso parar de monitorar o estado do sistema, que ele continua lá funcionando do jeito que estava. Okay? Então essa foi a primeira parte da aula, onde nós fizemos a configuração do ambiente e o primeiro exemplo, o primeiro exercício. Em seguida a gente vai conhecer um pouco mais sobre o FreeRTOS e começar a ampliar, né, no acesso a portas I2C, SPI e assim por diante, memória flash, armazenamento, todas as outras funcionalidades aqui no sistema, ok? Então, guardem aí as dúvidas para a gente ver na aula ao vivo e em seguida a gente vai ter aula de FreeRTOS. Então, até mais, pessoal!